Vocês encontraram Colossenses capítulo 1, verso 1? Pode jogar aí, por favor. Vamos ler então. Amém? Beleza. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Amém? Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, que o Senhor venha nos conduzir nessa noite, nesse último dia do ano, diante da Tua palavra, Pai, que o Senhor venha ministrar poderosamente aos nossos corações. Fala conosco, fala com cada irmão, irmã, cada convidado que aqui está nessa noite, aqueles que não puderam vir, que estão em casa assistindo a esse culto, que o Senhor também alcance os corações deles, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aí vivendo o último dia do ano, dia 31 de dezembro, último dia do ano. É tão importante a gente pensar, nesse último dia do ano, porque assim, parece que tudo muda e nada muda, não é? Porque amanhã vai ser um dia, como um outro qualquer. Um dia que o sol nasce, que o galo canta. Se você tem um galo em casa, ele canta, não canta de madrugada? Acorda os vizinhos, né? Se você faz caminhada, se você vai, enfim, viver a sua vida, amanhã, dia 1º de janeiro, daqui a pouquinho, vai ser um dia comum, ou seja, nada mudou, nada muda, mas ao mesmo tempo tudo muda, porque como nós ouvimos aqui, pela ministração de Caroline Delibert, os ciclos se encerram. Então, quando nós fazemos um aniversário, quando nós celebramos o nascimento de alguém, um bebê nasce, uma criança nasce, ou quando você inicia um novo emprego, ou sai desse emprego e vai para um outro, são ciclos que vão se encerrando e outros que vão se abrindo. Muda, mas tudo muda. Então, esse novo ciclo que se chama 2023 traz com ele algumas expectativas no nosso coração. E o interessante é que janeiro sempre ele é um mês onde nós depositamos todas as nossas promessas. Em janeiro eu começo. Não é assim que você diz? Em janeiro eu começo. E o pior é que amanhã, né, dia 1º, já começa uma nova semana. Então, dia 1º é amanhã, daqui a pouco já é segunda-feira. Então, uma semana redondinha começa aí, então as promessas estão dobradas. Na semana que vem, em janeiro, eu começo. Não é assim? A gente faz assim, é normal. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente passou nesse ano de 2022, contribuiu para tudo que nós estamos vivendo, para quem você é, seja as alegrias, as tristezas, seja as conquistas, as perdas, as lutas, as vitórias, os erros, os acertos. Você olha para trás e você vê que muita coisa mudou, ou pouca coisa mudou, ou tudo mudou. E você olha, talvez agora para frente, nessa expectativa de que algumas coisas mudem em você, através de você, no outro. Você fica com essa expectativa. Então, a nossa vida é cíclica, sim. Ela muda, sim. Existem ciclos, sim. E esses ciclos estão aí, abrindo e encerrando todo o tempo. Então, queremos crer que você está em expectativa de que 2023 tem algumas coisas na sua vida. Quando a gente olhou
para o tema desse ano de 2022, que foi profundidade. Nós olhamos para as raízes, mas além de olhar para as raízes, nós olhamos para aquele em que as raízes estão firmadas, que é Jesus. Quando nós olhamos para a frutificação, nós vamos olhar para os frutos madurinhos, dá aquela vontade de chupar uma laranja? Não dá não? Então, você olha para ela, mas além de olhar para ela, você não vai olhar para simplesmente um fruto, você vai olhar para aquele que gera o fruto, que dá o nutriente para que o fruto então exista. Ou seja, de 2022, de profundidade para frutificação, nada muda. Nós vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. E tudo muda, porque nós estamos sempre num processo de transformação. Hoje, nós precisamos estar melhor do que ontem. Em 2023, que é daqui a pouquinho, você precisa estar como a luz da aurora, que vai crescendo até se tornar dia perfeito. Então, nós vamos estar melhores. Daqui a pouco, eu vou olhar para você, você vai olhar para mim e falar: o que aconteceu com você? Alguma coisa mudou? Não, nada muda. Mas tudo muda, porque a alegria do Senhor faz com que o nosso rosto fique mais bonito. Você quer ficar mais bonito? Talvez você fale: eu preciso ficar mais bonito, vou fazer um procedimento estético. Aí você vai ficar mais bonito. Mas para ficar bonito mesmo, de verdade, uma alegria que vem de dentro para fora, é a alegria do Senhor, que é a nossa força. É a alegria do Senhor que aformoseia o nosso rosto. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: que menino bonito. Só para você não dormir. Ô gente, 9h30 da manhã, quando o culto estava começando, no normal da minha vida eu já estaria dormindo. 9h30 da noite, que agora que o culto começou, eu já estaria dormindo. Por isso eu estou aqui falando com você, para você despertar, e eu também, né? Porque a gente dorme cedo lá em casa. Então estar aqui até meia-noite é bênção. Você está feliz de estar aqui até meia-noite? Eu também estou. Glória a Deus. Daqui a pouco teremos também um coffee break, vamos nos confraternizar. Entrando aqui para a palavra, tudo muda e nada muda, como a gente disse no início, é ter Cristo como foco. Nele, nada muda. O texto que nós lemos de Colossenses é uma carta maravilhosa. Se você não leu o livro de Colossenses, comece a 1º de janeiro, talvez, lendo Colossenses. Colossenses, ele é a centralidade de todo o evangelho, está ali. Colossenses foi escrito mais ou menos junto com a carta de Efésios, quando Paulo estava preso em Roma. E aí, a carta de Efésios, quando a gente lê, ela fala muito sobre o corpo que é a igreja. E a carta de Colossenses fala muito sobre o cabeça que é Cristo. Então, o que nós vamos ver aqui, e para falar de frutificação, é nós entendermos que o fruto vai fluir da nossa vida naturalmente, a partir do momento que nós permanecermos em Cristo. Então, a carta de Colossenses é escrita nesse mesmo ambiente. A carta de Colossenses é o Evangelho de Cristo sendo apresentado aqui de uma forma muito sublime, muito linda, muito profunda. E aí, o apóstolo Paulo vem trazendo aqui para nós alguns entendimentos muito profundos sobre esse Evangelho de Cristo Jesus. E aí, o que eu vou falar com você nessa noite é como ter uma vida frutífera. Como ter uma vida frutífera, com base então nesses versículos que nós lemos e alguns outros de Colossenses capítulo 1. Primeira coisa que eu quero deixar com você, meu irmão, meu querido: para termos uma vida frutífera, nós precisamos ter fé, ser santo e ser fiéis a Cristo. Ter fé, ser santo e ser fiéis a Cristo. Versículos 2 e 4 vão dizer para mim e para você o seguinte: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Verso 4 vai dizer: pois tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo ouve falar da fé dos colossenses.
O apóstolo Paulo não chegou aí em Colossos, naquela igreja, ele não conheceu, mas ele enviou alguém para lá, alguém que ele evangelizou, alguém que ele levou para Jesus, chamado Epáfras. Epáfras então leva o evangelho até aquela cidade, e Epáfras leva também as informações de como aquela igreja estava. E Paulo ouve relatos daquela igreja e diz: eu tenho ouvido falar bem de vocês. Queridos, isso é maravilhoso. Quando as pessoas falam da fé que nós temos, quando a fé que nós temos impacta as pessoas, quando a fé que eu tenho impacta de forma positiva a vida de alguém. Então, a palavra fiéis, aqui que ele está dizendo, são aqueles que têm fé. Mas fé em quem? Fé pela fé? Eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Isso não basta. A nossa fé tem nome. A nossa fé é uma pessoa. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. É fé em Cristo, não é a fé na fé. E isso, meu irmão, é o que vai frutificação na minha e na sua vida. Além disso, ele diz que eles eram cheios de fé, eles eram fiéis e eles também eram santos. E a gente sabe que essa palavra santo aqui quer dizer separado. Alguém que é separado, alguém que é dedicado exclusivamente a Deus. Alguém que decidiu ter Cristo plenamente na sua vida. Ou seja, ele não tem um coração dividido. Ou é tudo ou é nada. Você tem um coração dividido? Você está mais ou menos? 2022 foi mais ou menos na sua vida? Em Cristo nós não podemos ter coração dividido. Uma vida frutífera é aquela que ama o Senhor acima de todas as coisas, amém? Uma vida frutífera é aquele que busca se separar e busca o seu prazer plenamente no Senhor. Aquele que ama o Senhor, que os seus amores são moldados no Senhor. Entende isso? Então, o santo não é aquele que simplesmente é quietinho ou que tem uma imagem puro, não. É alguém que se dedica ao Senhor, que ama o Senhor, que mergulha na presença do Senhor, que tem um avivamento pessoal no seu coração, que tem sede pelo Senhor. Você já passou sede na sua vida? Talvez você já passou fome em alguns momentos, até por conta de jejum. Mas quando a gente passa sede, meu irmão, dizem, eu também nunca passei, que é uma loucura. O seu corpo fica louco, insano. Por isso a palavra de Deus diz que assim como a corça suspira pelas águas, minha alma tem sede de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus. Você tem sede de Deus? A sede no sentido de ansiar a Deus, de querer estar em Deus, de querer ser totalmente dele, de querer se entregar a Ele mais e mais, de querer vivê-lo e ouvi-lo, experimentá-lo, estar com Ele, conviver com Ele, saber do seu coração, saber qual é a sua vontade. Assim é uma vida frutífera. Uma vida frutífera é alguém que é santo, que é separado, alguém que não tem um coração dividido, ou está em Cristo ou não está. E nós precisamos lutar contra essa tendência que nós temos de ter um coração dividido. Aí, eu acho tão lindo que ele diz lá no verso 2, parte B, diz: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Não tem quando nós cumprimentamos um irmão, diz: a graça e a paz, querido. Graça e paz, amada. A graça e a paz. Às vezes viram apenas um cumprimento, que é lindo, que é maravilhoso, mas existe uma profundidade, ainda falando de profundidade nisso, hoje, né? Porque, como diz o Hernandes Dias Lopes, ele diz que a graça é a causa da salvação e a paz é o resultado dela. Eu acho isso muito lindo e resume muito isso. Né? A graça é aquilo que nós recebemos, é um dom imerecido de Deus. E a paz é aquilo que nós vivemos com Deus. Você quer viver uma vida frutífera? Saiba que uma vida frutífera é uma vida de paz. É uma vida cheia da graça de Deus.
É uma vida onde nós vamos ter paz, independente das guerras que nós vamos experimentar em 2023. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você que 2023 vai ser só alegria, porque você sabe que não é. A gente vai enfrentar lutas, dificuldades, é normal, da vida, a vida é assim. Porém, entretanto, eu tenho paz. Eu tenho paz, uma paz que excede todo entendimento, que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que habita profundamente no meu coração. Amém, igreja? Que bom. Como ter uma vida frutífera? Tenha fé, seja santo e fiel a Cristo. E também ame como Cristo amou. Olha o verso 4, na parte B. O apóstolo Paulo diz que ele ficou sabendo da fé que eles tinham em Cristo Jesus e também do amor que eles tinham por todos os santos. O amor que eles tinham por todos os santos. Olha aqui, quando nós falamos de frutificação, e nós podemos entrar no fruto do Espírito, primeiro que a gente vai encontrar ali na Bíblia é o amor. Sem o amor, querido, as outras coisas não vão fluir, vai ficar amarrado, não vai frutificar. O amor é esse elo que o Senhor nos ensina. O amor é o maior mandamento. Olha só o que diz em 1 João 3,23. O seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, ele fala algo bem interessante que eu vou ler para você entender. Ele diz que Deus está sempre nos convidando a deixar que Ele transforme os nossos amores naturais em expressões da caridade e do amor ágape, o amor absoluto, que ele chama no livro. O amor absoluto. Em todas as pessoas existe algo que exige paciência, tolerância e perdão. A necessidade de praticar essas atitudes é o que inicialmente nos leva e nos obriga a deixar que Deus transforme o nosso amor em um amor ágape, um amor em caridade. Esses aborrecimentos e dificuldades, diz C.S. Lewis, são benéficos. O que ele está querendo dizer? Oi, são os fogos? Já soltou ainda 23 e 24? O Pedrão que está soltando fogos aí. Vocês gostam de fazer eu virar meme, né? Vamos lá. Em todas as pessoas, ele está querendo dizer para mim e para você, olha aí. Eu acho que... Hã? É o Dudu? Ih, Dudu. Os nossos amores devem ser moldados pelo amor absoluto de Cristo. Ou seja, conforme os nossos amores, a gente vai experimentando ter um pouco mais de paciência, exercer o perdão, exercer a tolerância, é quando os nossos amores vão sendo transformados pelo amor ágape. Porque você vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, me ajude a amar mais. Senhor, me ajude a ter compaixão. Senhor, me ajude a vivenciar, uma vida aqui de troca, onde eu enxergo o outro, onde eu vejo o outro. Eu acho muito importante isso. Olha, o amor absoluto invade o nosso ser e preenche todos os nossos amores. Aí então nós somos capazes de amar como Deus ama. Essa máxima de Cristo para nós, ame o próximo como a ti mesmo. Esse grande mandamento de amar o próximo como a nós mesmos e indo além, dizendo: ame como eu amei. Como que Jesus amou? Um amor de entrega, um amor absoluto, um amor sacrificial. Ah, como você precisa amar, como eu preciso amar mais. Frutificar é isso. É espalhar esse fruto do amor para onde nós vamos, para onde nós estamos. E aí, no verso 8, Epáfras, ele fala que o amor, diz assim, que também nos falou do amor que vocês têm
no Espírito. E aqui o Espírito está com letra maiúscula, ou seja, é o amor gerado pelo Espírito Santo na vida dos colossenses, que impactou, que frutificou as pessoas ali ao lado. Colossos não era uma cidade, uma mega cidade, não. Mas aquela igreja, naquele lugar, impactou todas as cidades ao seu redor. Por causa do quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do amor. Por causa do amor. Meu irmão, o amor é a chave. Se você quer ter uma vida frutífera, ame como Cristo amou, amém? Ame como Cristo amou, perdoe como Cristo perdoou, se entregue como Cristo se entregou, olhe para o outro como Cristo olha. Às vezes a gente olha para o outro com o nosso olhar, medimos com a nossa régua, só do jeito da pessoa andar ou falar. Você está me medindo agora. Nós medimos as pessoas todo o tempo, mas nós precisamos enxergar com os olhos que o Senhor enxerga. Faça essa oração ainda esse ano. Diga: Senhor, me ajude a enxergar o meu marido como o Senhor enxerga. Me ajude a enxergar a minha esposa como o Senhor enxerga. Me ajude a enxergar os meus filhos como o Senhor enxerga. Me ajude a enxergar, nós vimos relatos das doces, os membros da minha doce como o Senhor vê. Porque se a gente agir assim, querido, aí sim nós seremos frutíferos. Se nós continuarmos com o nosso olhar, o nosso amor egoísta, nós vamos continuar frustrados e frustrando o outro. Como ter uma vida frutífera então? Tenha fé, seja santo e fiel a Cristo, ame como Cristo amou e viva o Evangelho de Jesus Cristo. Versos 5, 6 e 7, olha que coisa linda. Diz assim: diante desse amor que eles tinham, não era algo do nada, era por causa de algo. Diz o texto, verso 5, por causa da esperança que está reservada a vocês no céu, a respeito da qual ouviram falar da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, oh glória a Deus, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram falar e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Gente, isso é maravilhoso. O Evangelho vai frutificando, o Evangelho vai crescendo. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia. Você quer uma boa notícia? Abra sua Bíblia e leia. Às vezes a gente está esperando uma boa notícia lá nos canais oficiais aí de notícia, ou aquele que você recebe pelo WhatsApp. Que notícia eu tenho hoje? Meu irmão, a boa notícia do Evangelho já veio até nós, está acessível para mim e para você. Amém, igreja? Meu irmão, que coisa maravilhosa que nós temos. Por mais que o homem se rebelou contra Deus, o Senhor veio e nos reconciliou com Ele. Olha que notícia maravilhosa. Apesar de nós merecermos condenação pela nossa ruindade, o Senhor se compadece de mim e de você. Uma boa notícia, uma melhor notícia que nós podemos ter é essa: é o Evangelho, é que Cristo vive, que Cristo nos resgatou, que Cristo nos santifica e que Ele nos regenerou e que nós vamos morar no céu. Meu irmão, essa é a notícia, a boa notícia, é a boa nova. O Evangelho é isso, é boa nova. É boa notícia. O Evangelho é esperança. Ele diz aqui que a esperança que eles tiveram, que esperança é essa? A esperança nesse tempo? É a esperança nos governantes, nos políticos? É a esperança que ele diz que está reservada para vocês no céu. No céu. Essa é a esperança que nós precisamos, que precisa arder no nosso coração. A esperança da eternidade, porque o Senhor plantou no nosso coração a sede, o anseio pela eternidade. Se você não tem sede pela eternidade, se você não anseia a eternidade, se você ama demais essa terra, alguma coisa está errado. Molde
Observe o seu coração ainda esse ano. O Evangelho é esperança, amém? O Evangelho é boa nova. O apóstolo Paulo fala dessa esperança que está reservada no céu. Eu acho lindo que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, esse corpo, essa roupa, esse cabelo, esses bens que eu tenho aqui, meu irmão, sabe o que você é? Infeliz. Você é infeliz. Você quer uma alegria verdadeira? A nossa alegria está em Cristo Jesus. A nossa alegria verdadeira está no Evangelho. O Evangelho é frutífero. O Evangelho é uma força viva. O Evangelho é algo que se move. Aqui o texto está dizendo que por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando. Meu irmão, isso aqui era no primeiro século. Por todo o mundo, aquele Evangelho já estava frutificando e vai frutificar ainda mais. Sabe por quê? Assim como Epáfras foi evangelizado pelo apóstolo Paulo e enviado até Colossos para ali começar uma obra missionária. Assim como ele fez isso, e Epáfras agora é esse cooperador, diz o verso 7, amado cooperador, fiel ministro de Cristo, ali em Colossos. Assim como aconteceu em Colossos, através da vida de Epáfras, assim deve, porque houve ali um canal humano, pelo meio do qual o Evangelho chegou até aquelas pessoas. Ainda em Colossenses, capítulo 1, verso 27, na parte B diz o seguinte, vou ler o 27 todo. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Assim como Epáfras foi um missionário, assim seremos nós. Mas fala, mas eu vou sair pelas nações? Talvez sim. Talvez o Senhor vai te enviar, lembra daquele meme? Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me enviar pelas nações. É o meme, gente. Ana Paula Valadão. Tem gente que vai pegar o avião, hashtag partiu, vai para a África, vai para não sei aonde. Mas tem gente, queridos, e a maioria de nós, a nossa missão vai ser dentro da nossa casa, com os nossos filhos, discipulando o coração deles. Vai ser no seu trabalho, vai ser na sua academia, no seu crossfit, na sua pedalada. Mas nós precisamos levar o Evangelho, falar dele. Tem gente que fala assim, não. Eu vou ficar quietinho, pelas minhas ações as pessoas vão perguntar, por que você é diferente? Aí você vai falar, é por causa de Jesus. Meu irmão, o Evangelho é vida. Você ouviu o Evangelho, nós ouvimos e cremos. Nós precisamos falar, dar a fruta. Aqui está aqui o Evangelho para você. Essa boa notícia de que Jesus morreu por você, querido. Você era um pecador, você era um nada. Eu era um pecador, era um nada. E hoje eu tenho tudo. Ah, mas você tem casa, você tem emprego. Não, eu tenho tudo que eu preciso. Mais precioso de tudo, que é Jesus, que é a salvação, que é a vida eterna. Eu tenho. Nós precisamos declarar. Nós precisamos frutificar no reino dessa forma. Seja para os nossos filhos, seja no lugar onde eu trabalho. Nós estamos muito tímidos, querido. Com medo. Nos recolhendo. O Senhor está dizendo para mim e para você que o Evangelho vai alcançar o mundo através de mim, porque é Cristo em mim, Alessandro Bana, é Cristo em você, irmão Ander, é Cristo em ti, Marques, é Cristo em ti, Bruninha, minha sobrinha, é Cristo em nós, a esperança da glória. Meu irmão, se nós entendemos isso, perdão porque eu estou gritando já quase meia-noite. Se nós entendermos isso, tudo muda, as pessoas mudam, a urgência no seu coração muda, porque você vai querer levar pessoas a Jesus, você tem uma missão, você é um missionário,
nessa terra. Você não está pisando aqui à toa só para curtir uma vibe, não. Você tem uma missão, e a sua missão é dar frutos, é levar esse amor para as pessoas, na sua faculdade, no seu trabalho, tralalá, que você sabe lá onde você está. Nós precisamos dar fruto, meu irmão. Cristo em mim. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele nos dá essa oportunidade. Os anjos queriam fazer essa missão, mas ela foi dada a você, foi dada a mim, e nós precisamos levar isso. Vamos para frente. Como ter uma vida frutífera? Tenha fé, seja santo e fiel a Cristo. Ame como Cristo amou. Viva o Evangelho de Cristo Jesus. E ore. Vai terminar assim? Gente, isso é maravilhoso. Vamos ler a Bíblia, 9-11. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Verso 9. E de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo que possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência e alegria. Aleluia. Meu irmão, ore em nome de Jesus Cristo. Ore para conhecer a vontade de Deus, como nós lemos aqui. Conhecer a vontade de Deus é vital para o nosso crescimento e frutificação. Conheça a vontade de Deus para a sua vida. Parece um clichêzão, mas tem gente que fica meio assim, alienado. Para onde que eu vou, para onde que eu vou, para onde que eu estou? Não sabe da vontade de Deus para a sua vida. Deus te mandou fazer isso. Peraí. Eu dei meu testemunho aqui esses dias falando do meu chamado, do meu propósito, mesmo sem voz, como eu mostrei para vocês. Mas entender a vontade de Deus é saber que você está no centro da vontade dEle, que tudo vai dar certo, tudo vai fluir. Quando você está no centro da vontade dEle, fazendo aquilo que Ele está te mandando fazer, as coisas vão fluir em 2023 de uma maneira sobrenatural. Quando nós buscamos a vontade de Deus, nós vamos ter sabedoria e discernimento. Sabe o que está faltando na igreja, no Brasil, nas igrejas, na nossa vida? Nós somos igreja. Conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e discernimento, de bater o olho, opa, é de Deus, não é de Deus. Falta discernimento, nós precisamos buscar. Então, ore, meu irmão, joelho no chão, boca no pó. Nós precisamos buscar a presença de Deus de uma forma apaixonada. Nós precisamos buscar a presença de Deus com sede, com fome daquilo que Ele tem para falar comigo. E aí Ele diz também, orar para quê? Orar para conhecer a vontade de Deus, orar para viver de maneira digna, diz o texto. Como que é viver de maneira digna? Agradando ao Senhor. O que agrada a Ele? O que desagrada a Ele? Você sabe o que agrada a Deus? Você sabe, eu não preciso nem falar. Diz também que nós vamos frutificar. Quando nós orarmos e vivermos de maneira digna, nós vamos frutificar em boas obras. Sabe o que é boas obras? Boas obras, não más obras. E aí nós vamos crescer no conhecimento de Deus, intimidade e um avivamento pessoal. Você tem intimidade com Deus? Nós precisamos ter tempo com Deus, para conhecer a sua vontade, para ouvir a sua voz, orar, fechar a portinha do seu quarto, você a sós com Deus, ore. O que está te angustiando? Ore, fale com o Senhor, busque a sua face.
Jesus saía do meio da multidão e ia ficar sós com o Pai. Jesus. A gente acha que é melhor que Jesus, que não precisa orar. Precisamos orar. Precisamos ter tempo com o Senhor, de intimidade com Ele. Estou encerrando. Sabe qual que é o resultado disso, de uma vida de oração? É que nós somos fortalecidos. Somos fortalecidos, diz o texto, com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Não é pouca coisa não, viu, gente? Quando você ora, você sai mais fortalecido, porque você é cheio desse poder de Deus e da força da sua glória. Amém? Meu irmão, e o resultado disso, de uma vida frutífera de oração, vai ser perseverança. Sabe por que você chegou até aqui, 2022? Às vezes a gente chegou meio assim, né? Se arrastando. Mas você chegou porque você perseverou. Isso é resultado de uma vida profunda em Deus. Você teve paciência em alguns momentos, em outros não. Mas o resultado da oração é paciência. O resultado da oração é alegria. 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 Uma alegria plena. Não quer dizer que você vai sair por aí, não. Mas é uma alegria, uma felicidade. Uma plenitude, sabe? Aquele negócio que está tudo bem, que está tudo mal. Está tudo certo, que está tudo errado. Alegria aqui no meu coração, no meu ser, em paz. Para encerrar, meu querido, como ter uma vida frutífera? Sabe que você decorou? Como ter uma vida frutífera agora em 2023? Tenha fé, seja santo e fiel a Cristo. Segunda coisa, ame como Cristo amou. Viva o Evangelho de Cristo Jesus, pelo amor de Deus. Ore, mas ore em nome de Jesus. E seja agradecido. Olha só o que diz o verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E olha o que diz o verso 12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança. Quero dizer duas palavrinhas, querido, para encerrar. Seja grato pelas pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Agradeça a elas. Talvez essa pessoa seja essa que está aí do seu lado. Talvez ela não está aqui. Talvez não seja uma pessoa, sejam várias que te pegaram do colo, que te arrastaram para a igreja muitas vezes, que estavam lá orando com você, que se alegraram com você. Sabia que tem gente que se alegrar com os que se alegram é mais difícil que chorar com os que choram? Tem gente que você construiu algo novo, você chamou o fulano, glória a Deus, ele se alegra com você. Quem foram essas pessoas? Seja grato a essas pessoas. O apóstolo Paulo estava dizendo que era grato à igreja de Colossos. Seja grato agora. Agradeça a pessoa que está do seu lado, talvez seu amigo, sua esposa. Fala, obrigado, querido. Obrigado, mãe, obrigado, pai, por me aguentar até aqui. Vamos exercitar. Olha no olho. Dá um beijinho aí, você que é marido. Dá um beijinho e fala, obrigado, querida. Olha que coisa mais linda. Eu te amo. Porque você me trouxe, me ajudou a chegar até aqui. Gente, é isso. Isso é maravilhoso. Quando você terminar o culto, você vai poder agradecer a outros também. E seja grato a Deus, dando graças a Deus Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Nós agradecemos a Ti, Senhor. Agradecemos, Pai, porque temos a redenção dos nossos pecados. Temos em Ti vida e vida em abundância. Temos em Ti, ó Pai, herança. Temos em Ti, ó Pai, promessa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor sacrificial que nos trouxe até aqui. Nós Te louvamos, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, Pai, por tudo que és, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor aí.
Quero convidar o Ministério de Louvor aqui e quero convidar você a ficar em pé. Eu vou ler um texto, terminar de ler o 15 ao 22. O louvor vai cantar a música que eles prepararam para esse momento e depois nós vamos orar. Mas eu queria que você entendesse e durante esse texto você fosse glorificando a Deus. Sabe o que é glorificar a Deus com a sua voz? Queria que você dissesse: obrigado, Senhor, glória a Deus. Queria que você dissesse aleluia. Queria que você exaltasse ao Senhor como você nunca exaltou até aqui. Esse ano nós tivemos eleição, Copa do Mundo, tivemos um monte de coisas que nós nos exaltamos, nos alegramos, nos entristecemos, gritamos gol, gritamos isso. Agora eu queria que você focasse no Senhor, porque esse texto que nós vamos ler é o finalzinho aqui de Colossenses, do capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. E aí nós vamos, depois de lermos, nós vamos cantar, e depois de cantar, nós vamos orar. Amém? Está preparado? Amém? Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor, que nós tenhamos uma vida frutífera em Ti, que nós possamos, ó Pai, viver os Teus sonhos, os Teus planos, que possamos ter fé, que possamos ser santos, ser fiéis ao Senhor, amar como o Senhor amou, viver o Evangelho pleno do Senhor, orar em nome de Jesus, e ser grato ao Senhor, e ser grato às pessoas que estão ao meu redor, em nome de Jesus. Verso 15 de 1 Colossenses diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, aleluia. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E você que no passado era estranho e inimigo do entendimento, pelas obras más que praticavam, agora porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido. Seja frutífero, amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia.